A gente fala agora de uma situação preocupante e faz um alerta aos pais. Olha, uma família foi procurada pela polícia aqui em Alagoas depois que um jovem ameaçou se matar na Deep Web. E como agir em casos como esse, já que muitas pessoas nem sequer ouviram falar sobre Deep Web? Eu vou chamar agora ao vivo o repórter Leandro Santiago para conversar sobre esse tema. Leandro, primeiro, os pais eles precisam entender o que significa isso, né? Não é só Instagram e Facebook, existe um mundo vasto em que as pessoas navegam e fazem coisas ilícitas e os pais têm que ficar muito atentos, né, Leandro? É verdade, viu, Bia? Infelizmente existe a Deep Web, que é um mundo à parte da internet, onde de tudo acontece e tem que se ficar atento quanto a acesso a essa Deep Web. Mas um trabalho conjunto das polícias de Alagoas e de Santa Catarina, mas o Ministério da Justiça em Brasília, no Distrito Federal, conseguiu impedir que esse jovem tirasse a própria vida. Felizmente, agora, dentro do possível, tá tudo bem. A gente vai conversar aqui com o delegado Thales Araújo, que vai dar mais detalhes sobre isso. Como é que foi esse trabalho? 3 locais diferentes para até se chegar a esse jovem. Delegado, boa noite. Boa noite. Bom, a internet, né? A internet não tem fronteiras. Então, as polícias têm trabalhado cada vez mais no sentido de monitorar, né, principalmente depois da questão dos ataques às escolas, esses grupos de discussão, o que os jovens andam, né, fazendo ou discutindo. Principalmente em Deep Web, Dark Web. Então, através desse trabalho de monitoramento, né, houve a identificação desse conteúdo, de que esse jovem conversava sobre isso, e essa informação foi passada para a Polícia Civil de Alagoas, né, e através do nosso trabalho na Diretoria de Inteligência, né, localizamos o jovem e tomamos as medidas cabíveis para conversar com a família, conversar com ele, ver a situação e encaminhá-lo ao serviço de atendimento, né, especializado nesse tipo de situação. Não é uma situação, né, a priori criminal, mas é uma situação que exige atenção, que a gente, né, pode, através da atenção correta, tratamento correto, prevenir uma tragédia. Vocês chegaram a conversar com os pais, com esse jovem? Houve uma conclusão sobre o que teria motivado esse jovem a tentar tirar a própria vida? Olha, é um jovem bastante fechado, né? E assim, esse tipo de exploração ela deve ser feita sempre por um profissional da área, né? Um psicólogo. E em relação à conversa com os pais, a parte importante foi dar ciência aos pais do que o jovem estava passando, né? E eles alegaram não saber, que ele sempre foi muito quieto, sempre ficava muito, né, no canto dele. Então, assim, o principal motivo, né, dessa visita foi a gente tomar para a situação, avisar os pais, e fica aqui o recado, né? Deve-se sempre observar o que as crianças, adolescentes, os jovens estão fazendo na internet, né, sobre o que conversam, e prestar atenção nos sinais, né? As pessoas dão sinais, né? Você não precisa vigiar cada passo, mas você tem que saber o que está acontecendo dentro da sua casa, né? Saber que o seu filho está com um problema. Nesse caso, esse jovem, né, apresenta esse sofrimento íntimo há um bom tempo, e os pais às vezes não perceberam, né? Tá certo, delegado. Obrigado pelas informações. Então, como disse agora o delegado Thales Araújo, é importante você, pai, esteja de olho no que seu filho está fazendo, e como mostrou agora, não existe privacidade total na internet. As polícias e o Ministério da Justiça estão sempre fiscalizando, outros órgãos da Justiça estão fiscalizando a qualquer movimento anormal, a qualquer papo anormal. Vai ser acionado todo esse aparato da Justiça e vai se evitar situações como essa. Volto com você. Pois é, crimes são descobertos e situações como suicídio podem até ser evitadas, como aconteceu agora, desse adolescente que pretendia tirar a própria vida, vinha anunciando isso nesse local chamado Deep Web, que a gente já vai entender o que é, explicar para você que está em casa, se apropriar melhor desse termo. Você que nunca ouviu falar, segura aí, só mais um minutinho que você vai entender bastante agora. E a Polícia Civil ficou encarregada de ir na casa desse adolescente aqui em Maceió,
para dizer aos pais o que estava se passando. E a família foi orientada a procurar um serviço de assistência psicológica para esse menor. Obrigada, Leandro, e parabéns ao trabalho da polícia. Agora, gente, esse caso ele foi descoberto pela Polícia Civil de Santa Catarina, com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas de Brasília. E para a gente entender como é feito esse tipo de monitoramento na internet, a gente vai conversar agora ao vivo com o diretor do laboratório, que é o Alessandro Barreto. Boa noite, Alessandro. Primeiramente, explica para a gente o que é a Deep Web, por favor. Boa noite a todos da TV Pajuçara, boa noite, Beatriz. Bom, a Deep Web é uma internet que ela não é indexada. Deixa eu tentar explicar de uma forma mais didática. Imagina a internet normal, uma biblioteca onde tu vai lá e sabe em que estante está o livro e que página está teu assunto. Há o conteúdo indexado. Já na Deep Web, é uma biblioteca 400 vezes maior, só que os livros estão bem bagunçados, então nada está indexado. Tem muita coisa boa lá, mas também é um ambiente que é utilizado para prática de crimes. E algumas pessoas, aproveitando do recurso do anonimato e de outras possibilidades, aproveitam esse espaço para praticar delitos. Mas eu te asseguro, Beatriz, e a todos que nos acompanham, os aplicativos de mensageria, algumas redes sociais são utilizadas também com frequência para praticar uma infinidade de delitos na internet. Mas eu também asseguro a todos que estão nos vendo e ouvindo que tem um verdadeiro exército de policiais que estão trabalhando constantemente para identificar comportamentos que eventualmente configuram crime ou salvar vidas. Aqui no Ministério da Justiça, a gente coordena um projeto chamado Escola Segura, que tem ajudado a identificar alguns infratores e tem responsabilizado quem eventualmente pensa em praticar crimes. Alessandro, você teria mais informações desse conteúdo? Como é que ele foi monitorado exatamente nesse caso? Ele vinha anunciando, ele chegou a dizer isso várias vezes, ele conversava com outros. Alguém estava incentivando, inclusive, né, esse adolescente a cometer esse ato de tirar sua própria vida, porque quando se identifica isso, quem estimula também comete crime e precisa responder, não é, Alessandro? Isso, vamos lá. Como detector, eu acho que isso é o grande plus que as polícias têm. Elas têm trabalhado cada vez mais em rede, têm se capacitado mais e têm identificado como chegar a essas pessoas, chegar a esse tipo de postagem. O que nós temos visto comumente? O papai e a mamãe ficam tranquilos porque o filho está em casa, a filha está em casa, trancado no quarto e diz, meu filho está seguro. E, na verdade, Beatriz, a internet ela tem sido, em alguns casos, ela tem se mostrado tão insegura quanto os locais mais inseguros no espaço físico. Por quê? Porque tem muito criminoso, tem muito predador à solta lá e procurando novas vítimas. A gente tem visto aqui um cenário que nos preocupa, que são, por exemplo, alguns criminosos chegam a fazer escravos virtuais na internet. Então, a menina só sai de casa se pedir permissão, a menina é obrigada a se expor. Então, assim, há primeiro uma aproximação desse criminoso e termina por ganhar confiança, e depois que ganha confiança, então, verdadeiros absurdos. Eu tenho mais de 20 anos de polícia, na atividade policial, Beatriz, e eu nunca vi tanta perversidade em alguns agressores que a gente chega a identificar e auxiliar as polícias judiciais a prender e a responsabilizar essas pessoas. Então, assim, muitas vezes os adolescentes são cooptados para praticar atos, para se automutilar, certo? E a gente termina por identificar. Semana passada, prendemos pessoas que queriam matar um ao outro e fazer uma live ao vivo para dar alcance. Isso é um absurdo, mas as polícias estão atuando para responsabilizar criminosos como esse.
Agora, os pais, qual é a mensagem que a gente pode trazer e a instrução para que eles identifiquem onde os seus filhos estão navegando na internet? Bom, isso, para mim, é a parte mais importante, a prevenção. O delegado Tales aí falou que os pais ficaram surpresos nesse caso, o que o filho postava. Em dezenas de casos que atuamos, o pai e a mãe só vêm a saber o que o filho está fazendo na internet quando a polícia bate na casa, né? Então, cara, se teu filho fica horas trancado na internet, conversa com ele, tá? Conversa com ele, porque a prevenção é o melhor caminho. Criança e adolescente não tem segredo, tá? Então, assim, é importante o pai estar conversando, conhecendo, vendo onde é que o filho está entrando, quais são as redes sociais, conversar, meu filho, tem pessoas más na internet, então a pessoa do outro lado, normalmente ela ela pode mentir sobre quem ela é, então assim, a prevenção é o melhor caminho, é o melhor remédio, sempre lembrar, criança e adolescente não pode ter segredo, e a internet é um lugar espetacular, mas tem seus riscos, e os riscos precisam ser vigiados. Pois é, Alessandro, agora a gente vive aí uma diferença geracional muito grande, né? Eu sou uma pessoa jovem e mesmo assim eu não saberia hoje navegar na Deep Web, teria que pesquisar como fazer isso, o que para quem tem bem menos idade não é um assunto tão novo assim como para muitos pais que estão nos ouvindo agora. Eu falo agora de como a gente conseguiria, né, chegar mais perto, para descobrir o histórico de navegação, perceber o que eles estão baixando na internet, com quem eles conversam, se dá para perceber esse histórico falando da Deep Web. Fica rastro? Tem como saber se ele está acessando? Como? Como é que os pais podem, sem ficar perguntando só para o filho, ir lá e fazer essa checagem? Bom, Beatriz, primeiro muita conversa, confiança, dizer, meu filho, olha a situação, e trazer alguns casos que ocorrem. E segundo, tem o próprio Marco Civil da Internet, ele estipula o controle parental. O que é isso? O pai e a mãe, ou o responsável, podem utilizar de recursos para limitar o acesso a determinado conteúdo, ou a determinado site, ou a determinada rede. Tá? Então, eles instalam softwares na rede de casa para fazer essa limitação e para evitar que o adolescente, que a criança, ela seja exposta a determinado tipo de conteúdo. Então, assim, conversa, juntando com o controle parental, é sempre limitar o horário, além disso, o controle parental limita o horário, tá, de evitar que o adolescente fique a madrugada toda na internet. E a prevenção, acho que a prevenção é o melhor caminho. Uma última dúvida, dá para navegar na Deep Web pelo celular ou tem que ser de um computador? Não, você navega pelo celular, pelo computador, mas eu volto a repetir, tem tanto ou até mais riscos na própria Surface, nas redes sociais e no que a gente acessa todo dia. Então, assim, o que a gente precisa fazer? Mitigar, minimizar esses riscos. E o pai e a mãe é crucial, apesar de a gente estar trabalhando aqui com a rede de policiais do Brasil, no trabalho repressivo, o trabalho preventivo é o melhor caminho. Então, olhe o que seu filho está fazendo, olhe com quem ele está conversando e tenha um diálogo aberto para não ser surpreendido com, eventualmente, a polícia ir na porta da tua casa. Eu não sabia o que meu filho estava fazendo. Conversa é o melhor caminho. Diretor do Laboratório de Operações Cibernéticas, Alessandro Barreto, muito obrigada, pela sua participação ao vivo aqui, falando para o povo de Alagoas e até do Brasil, porque a gente tem uma grande audiência também pela internet. Eu tenho certeza que as suas palavras foram de grande valia. Seja sempre muito bem-vindo e parabéns ao trabalho da sua equipe, que é um trabalho extraordinário. Vocês que estudam bastante para estar um passo à frente realmente das pessoas que elaboram coisas tão más na internet, né? E vocês conseguem impedir tragédias verdadeiras. Obrigada, parabéns. Até uma próxima. Boa noite.